E aí pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Começar mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo do quadro Papo Reto. E hoje eu quero ler com vocês Daniel capítulo 3, a partir do versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Quero trazer uma reflexão hoje acerca do poder da fidelidade. Porque muitas vezes nós temos uma ideia errada acerca daquilo que a fidelidade a Deus pode nos trazer. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas, passando por lutas, passando por perseguições, passando por provas muito difíceis, E a gente tem a estranha mania, E o péssimo hábito de julgar, Antes de saber a situação. E muitas vezes a gente acha que aquela pessoa está em pecado. Muitas vezes a gente acha que aquela pessoa está sofrendo o castigo de Deus, Por estar enfrentando tal situação. Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia, nós vamos ver que a fidelidade de Deus, ao contrário do que muitas pessoas pensam, na maioria das vezes não vai nos levar de imediato a lugares extraordinários. As pessoas têm uma ideia muito errada acerca de que o fato de eu ser fiel a Deus, está automaticamente ligado ao fato de que Deus precisa me honrar, de que Deus precisa me abençoar. Ou seja, eu sendo fiel a Deus, automaticamente eu recebo as bênçãos do Senhor. Automaticamente, se eu não for fiel, eu não recebo as bênçãos de Deus. Essa é uma cultura que já há muito tempo está enraizada dentro de nós, e é por isso que às vezes nós julgamos tanto pessoas que passam por provas sem conhecermos a história. Nós vemos isso também, à luz da Bíblia, Certa vez, quando Jesus ele foi curar, um cego, os discípulos perguntaram, quem pecou, para que ele estivesse assim? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus vai dizer, ninguém pecou, Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Então nós vemos que não é de hoje, que as pessoas elas atribuem, momentos ruins a pecados. Claro que pecados geram consequências ruins, sim, não estou dizendo que não gera. Mas o que eu estou dizendo é que quando se trata da fidelidade a Deus, nós precisamos entender que Deus nos levará a lugares que muitas vezes nós não gostaríamos de ir. Há lugares que muitas vezes para os outros vai parecer que nós estamos em desobediência, quando na verdade é totalmente o contrário. É pelo fato de nós estarmos em obediência que nós estamos sofrendo o que estamos sofrendo. E o cristianismo é muito disso, Jesus disse que por amor ao nome dele nós seríamos perseguidos. E eu costumo dizer que se aceitar a Cristo tivesse um contrato, com certeza uma das cláusulas seria: você tem certeza disso? Porque a vida com Cristo ela é desafiadora. A vida com Cristo ela nem sempre vai ser da forma que a gente quer. Na verdade, na maioria das vezes não será aquele mar de rosas que a gente espera, e muito menos não é só prosperidade como muitas pessoas acabam pregando. Mas quando a gente vai olhar para esse texto ao qual nós lemos, nós vamos ver uma história muito interessante. Três jovens que vieram cativos ali, para a Babilônia, e que receberam uma ordem do rei Nabucodonosor: olha, eu vou erguer uma estátua e quando a trombeta tocar, vocês devem se curvar à estátua. Não só eles, mas todos que estavam ali. Mas é interessante que de toda aquela multidão, somente esses três se destacam justamente por não se dobrarem à estátua que Nabucodonosor mandou fazer. Nabucodonosor automaticamente ele é avisado acerca da rebeldia daqueles três e vai contestá-los. E nós temos essa resposta extraordinária, de que eles não iam se curvar ao Deus que Nabucodonosor estava prestando culto, aquelas estátuas, ao qual ele mandou erguer. E os jovens vão dar uma resposta muito corajosa e de alguém que entende qual é o Deus que está servindo. Eles vão dizer:
é que nós só prestaremos culto ao Deus de Israel, ou seja, não é essa estátua que você está erguendo. E outra, o Deus que nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo. Mas é interessante que eles não param por aí, eles completam dizendo: mas mesmo que Deus não nos livre do fogo, nós não vamos nos dobrar diante da estátua. Nós vemos duas coisas preciosíssimas nesse texto. Primeiro, a fidelidade deles. A fidelidade deles fez com que eles estivessem nessa situação. Se eles simplesmente tivessem sido infiéis a Deus, nada ia acontecer, aparentemente, né? Nada ia acontecer naquele momento, não é? Eles não receberiam a punição por parte de Nabucodonosor, não é? Mas o fato deles terem se posicionado e terem sido fiéis a Deus, eles acabaram nessas condições de correr risco de vida, não é? Porque eles seriam lançados em uma fornalha de fogo e automaticamente a gente sabe que a morte era certa naquele momento, não é? Então a fidelidade deles colocou eles naquela situação. E um outro ponto muito interessante é que eles não condicionaram aquilo que Deus tinha que fazer. Muitas vezes nós cometemos esse erro. Achamos que a nossa oração deve obrigar a Deus a fazer alguma coisa. Eles deixam claro: nós não vamos nos dobrar, mesmo que o Deus ao qual nós servimos não nos livre da fornalha. Eles estão deixando claro: nós não adoramos a Deus pelo que Ele pode fazer, nós adoramos por quem Ele é. E nós sabemos que Ele pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, Ele continua sendo Deus. E nós vamos continuar sendo fiéis a esse Deus. Sabe, a gente tem que parar de achar que a nossa oração é para mudar a vontade de Deus, sabe? A gente muitas vezes chega diante de Deus e acha que Ele tem obrigação de fazer. Acha que porque a gente está fazendo campanha, porque a gente está orando muito, porque a gente não sai da igreja, Deus Ele é obrigado a fazer aquilo que a gente está pedindo, e não é. A gente não tem poder sobre Deus, é Deus que tem poder sobre nós. E a nossa oração não muda a vontade de Deus. A nossa oração é para mudar o nosso coração, para que o nosso coração se alinhe à vontade dEle, pois a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quem é soberano é Ele, quem decreta é Ele. Então a última palavra vem dEle, não vem de nós. É claro que nós desejamos muitas coisas, muitos milagres, e sim, não é errado orar pedindo isso, mas nós não devemos condicionar Deus a fazer nada, porque Ele não tem obrigação nenhuma de fazer aquilo que nós estamos pedindo. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então esses jovens entenderam que Deus não tinha obrigação de livrar eles, mas que Deus Ele podia fazer. Não é que a vontade era dele. E nós vamos ver, não é mais para frente, o extraordinário acontecendo, não é? Mesmo Deus não tendo obrigação nenhuma de livrar eles, Deus Ele intervém. E Nabucodonosor olha, não é direito, e vê, e fala: não foram 3 homens que nós jogamos lá? Por que é que eu estou vendo 4? E a Bíblia vai relatar que eles não só estavam lá, mas eles estavam passeando no meio do fogo. Os 3, com mais o 4, que tinha a semelhança de um anjo, como o próprio Nabucodonosor vai descrever. Então Deus, mesmo não precisando, Ele honrou a fidelidade daqueles 3. Mesmo Deus não tendo obrigação nenhuma, Ele abençoou aqueles 3 e livrou aqueles 3 da fornalha. E nós vemos que Deus Ele foi reconhecido, não é? Logo depois Nabucodonosor manda tirar os 3 e diz que somente o Deus deles é o verdadeiro Deus. É uma história muito extraordinária, mas que, novamente, só foi contada por causa da fidelidade deles. E eu quero destacar algumas histórias que a gente vai ver ao longo da Bíblia. Nós vemos, não é neste próprio livro de Daniel, o próprio Daniel, não é? No primeiro capítulo, ele já tem uma atitude de fidelidade a Deus, decidindo não se contaminar com a comida do rei. E ele resolve fazer um jejum, não é ele, mas algumas pessoas ali, resolve fazer um jejum diferenciado, e Deus também vai os honrá-los, não é? Tanto é que ao final daquele jejum, os soldados vão lá e vão ver que Daniel e aqueles que fizeram jejum estavam mais belos e mais fortes do que os outros que comiam da comida da mesa do rei. Então nós vemos mais uma vez a fidelidade de Deus e a honra de Deus por causa daquela fidelidade.
Mais para frente também nós vamos ver Daniel sendo lançado na cova dos leões por conta da sua fidelidade. Então, mais uma vez, a fidelidade colocando Daniel em uma posição que, se ele pudesse escolher, ele não escolheria aquela posição. Nós vamos ver isso também na vida de José. Não é? José, antes de ser lançado ali na prisão, não é? E ficado ali bastante tempo, alguns anos, não é? O motivo pelo qual ele vai ser lançado na prisão é justamente a fidelidade dele a Deus. A mulher de Potifar, a mulher de Faraó, não é? Queria, não é? Ter relações com ele, agarra-o, não é? E ele foge, não é? Desesperado, ele solta sua capa, ele sai correndo. E o texto deixa claro que José ele fez aquilo pois não queria pecar contra Deus. Então a fidelidade de José colocou ele na prisão. E muitas vezes a gente vai olhar e pensar, poxa, mas se ele não foi fiel, será que Deus não deveria honrá-lo por conta da sua fidelidade? Deus ele honrou, mas não foi de imediato. Primeiro José precisou passar pela prova. Primeiro José precisou ser forjado por Deus naquela prisão. Então a fidelidade a Deus vai nos levar a lugares que muitas vezes nós não vamos querer estar, mas tenha certeza, no final Deus ele sempre vai honrar a nossa fidelidade. Nós vemos isso também na vida de Paulo, não é? O cara extraordinário que depois de ter um encontro genuíno com Cristo foi transformado e passou a pregar o Evangelho em todos os lugares. E Paulo vai relatar lá em 2 Coríntios 11 um pouco do seu sofrimento, não é? Paulo vai falar de naufrágio, Paulo vai falar de prisões, de chicotadas, de fome, de frio, de sede, tudo isso por amor ao Evangelho. Tudo isso por causa da fidelidade de Paulo ao Cristo que confiou o Evangelho para que ele anunciasse. Então, se a gente for condicionar somente a nossa fidelidade às bênçãos de Deus, a gente vai ter que parar de pregar a Bíblia. Porque a Bíblia está repleta de histórias de homens que foram fiéis a Deus, mas que sofreram por conta dessa fidelidade. Então a fidelidade sim vai nos levar muitas vezes ao sofrimento, mas é o melhor sofrimento que podemos ter, porque é o sofrimento por amor a Cristo. É o sofrimento que nos faz ser separados desse mundo, é o sofrimento que agrada a Deus, não é? Como a Bíblia diz, mais importa agradar a Deus do que aos homens. E por fim, nós vamos ver essa fidelidade na vida do nosso Jesus, não é? É alguém que veio determinado a cumprir o plano do Pai, a cumprir o plano de redenção para redimir a humanidade. E lá no Getsemane nós vemos, não é, um contraste da sua natureza humana, querendo desistir, não é? Ele chega até dizer, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então, a fidelidade de Jesus ao plano perfeito do Pai colocou ele numa cruz. Mas a fidelidade dele também fez com que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Então nós vemos sim, a fidelidade a nosso Deus vai nos custar caro, mas a fidelidade a Deus também vai nos custar uma coisa que a Bíblia vai deixar muito claro, que é só para quem vencer. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não tem premiação melhor do que essa. Então, se você está se perguntando se vale a pena ser fiel a Deus, com certeza vale. Você pode não receber a recompensa aqui, mas com certeza o Pai te recompensará lá no céu. Nem sempre as lutas que enfrentamos é porque nós estamos em pecado. Algumas vezes sim, nós precisamos ter discernimento para nos arrepender e voltar para o caminho certo. Mas muitas vezes entenda que o fato de você estar sendo obediente vai te colocar em situações que você não gostaria de estar. Mas saiba, você não está sozinho. E no momento certo, Deus ele vai honrar a sua fidelidade. Mas como eu disse, pode até não ser aqui. Não é? Nós vemos isso na vida de tantos missionários. Hoje, não é, em países perseguidos. Não é? O grupo que mais morre hoje são cristãos em países perseguidos, pregando o Evangelho, fazendo o quê? Sendo fiéis a Deus. Então, se a gente olhar a recompensa terrena, pode até ser que eles nem tenham, porque eles estão sendo mortos. Mas a recompensa celestial, pode ter certeza que está preparada para eles. Está preparado para todos aqueles que permanecerem fiéis a
até o fim. Então não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores. Pode até ser mais confortável não ser fiel a Deus. Pode até te promover não ser fiel a Deus. Mas saiba que nada disso vale a pena. O que vale a pena mesmo é ser fiel até o fim. Então é isso. Muito obrigado pela assistência de vocês. Peço, por favor, continue compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Pede para se inscrever aqui no canal, por favor. Ativa o sininho para você receber a notificação quando tiver de novo. Deixe seu like. É isso. Muito obrigado pela assistência de vocês. Até o próximo vídeo.